querendo falar sobre mitocôndria, vocês que votaram esse tema. Olha que não é um tema que não é o meu, vamos dizer assim, meu tema preferido, não, mas vocês pediram, né? Em breve a gente vai fazer aí a live de luto e a live de lipedema. Já estão até marcadas. Depois eu vou divulgar para vocês. A gente vai fazer depois da Páscoa, tá bom? Por causa do feriado, tudo, né? Então a gente vai fazer após a Páscoa para ficar melhor aí para as pessoas, né? Mas vamos começar enquanto a gente está esperando o pessoal chegar, o pessoal entrar, né? Eu quero conversar com vocês sobre o que vocês entendem sobre saúde mitocondrial. Primeiro, vocês sabem o que é uma mitocôndria? Vocês sabem? Me falem. Vocês entendem o que é a mitocôndria? Vamos começar assim, conversando, para ver se vocês sabem e entendem do que a gente está, o que a gente vai falar. Ou só entrou aqui por curiosidade? Vim aqui saber o que é esse negócio aí. Pessoal que está chegando agora, eu estou aqui fazendo uma pergunta, um questionamento, se as pessoas sabem o que é mitocôndria. Vamos começar pelo básico, né? Quem são as mitocôndrias? Sabe não, Vilma? Mais alguém? Sabe, não sabe? Nossa usina de energia. Tá bom, parte aí, parte da resposta tá certa. Tem mais coisa. Vamos lá, o que mais? O que mais? Que mais? Quem dá mais? Ouço que é usina de energia. Tá, mas entendi. Vocês estão falando da função. Eu quero saber se vocês sabem quem são as mitocôndrias. Eu quero saber se vocês sabem disso. Vamos lá. Começando do começo. Quem são as mitocôndrias? Me digam. Além de ouvir falar. Vocês conhecem, vocês lembram? Vocês estudaram isso na escola, em biologia. Vamos ver se vocês lembram. Lembram? Quem lembra? Pois é, Marlene. Pois é. Eu estou falando isso aqui. São células protetoras do nosso sistema imunológico. Não, Edna, não. Não é isso. Não é isso. Tá vendo? Por isso que eu tô começando do começo. Falei para vocês que eu ia começar do começo. Vocês não estão lembrando quem são as mitocôndrias. Exato, Jorge. Organelas. Gente, vamos lá. Vocês sabem o que é a célula? Vamos começar do princípio, né? Para quem não lembra dos estudos de biologia da escola, né? Porque a gente estuda isso em biologia na escola, lá no ensino médio. Então a gente estuda isso, tá certo? Sou da área de exatas. Tá bom, ok. Tá perdoada, tá perdoada. Não são as lombrigas, gente! Não, vamos lá. Bora. Quem são as nossas células? Células são a nossa unidade funcional, tá certo? Então, nós somos formados de milhões de células, tá certo? O nosso corpo é um conjunto de células, claro. Essas células têm as nossas células que são especializadas, tá certo? E esse conjunto de células especializadas vão formar os nossos tecidos e os nossos órgãos e etc, tá certo? Então, nossas células, que é a nossa unidade funcional, elas têm várias organelas. Quem são as organelas? São órgãos da nossa célula, para ficar bem fácil. Você não tem, macroscopicamente falando, você não tem um fígado, você não tem um rim, cada um tem a sua função. Na nossa célula também tem as suas organelas, são os seus órgãos que fazem cada um a sua função. O microfone desligou. Deve ter acabado a bateria. Eu já estou aqui com o meu backup.
Então tá aqui. Vamos lá. Que parte vocês perderam? Que parte parou? O som, me falem. Vamos voltar. Vamos lá, nas nossas organelas. Entenderam que nossa... Continua sem som, gente? Agora liguei o outro. Ok. Continua sem som? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então vamos lá. Então, ok? Então tá. Foi o microfone que desligou. Deve ter acabado a bateria. Então vamos lá. Entendam, gente, nossas células têm as suas organelas, os seus órgãos. Cada organela é responsável por uma função, ok? Então, a mitocôndria, produção de energia. Ribossomo, por exemplo, transcrição de proteínas. Ele vai ler aquilo que está no nosso DNA e vai produzir proteínas, tá certo? Então, a gente tem os lisossomos, a gente tem o retículo endoplasmático, a gente tem o complexo de Golgi, a gente tem várias organelas na nossa célula, tá certo? Então, uma curiosidade sobre a mitocôndria é que a mitocôndria, ela é a única organela que tem DNA. As outras não têm. Nossa célula tem o seu DNA, fica ali no núcleo, mas a mitocôndria tem o seu DNA mitocondrial também. Inclusive, assim como a gente tem doenças genéticas por causa do nosso código genético, do nosso DNA, que está ali com mutações, a gente também pode ter doenças derivadas do DNA mitocondrial, de mutações no DNA mitocondrial. Agora vamos ver se vocês lembram, ou se não lembram, se nunca viram isso, se sabem. Quem transmite as mitocôndrias para o filho? Quem transmite doença de DNA mitocondrial para o filho? Essa é fácil. Vamos ver se você lembra. Vamos lá. Vou então bebo um pouquinho d'água aqui, que eu tô com a garganta seca. Exatamente, Kátia. A mãe. Mitocôndria do filho vem da mãe. Não vem do pai. Nunca virá do pai. Sabe por quê? É exclusiva da mãe. Então, vamos lá. Vocês saberem disso. Quem não sabe, vocês saberem disso. Tá? Então, por exemplo, eu brinco. Eu sempre falei isso do meu filho, que meu filho não parece comigo, obviamente, que ele é a cara do pai dele. Então, eu sempre brinquei que pelo menos ele tem as minhas mitocôndrias, o que ele tem. Tá? O óvulo, tá? Quando ele é fecundado, o óvulo é uma célula completa, tem as suas mitocôndrias, mas o espermatozoide, ele, quando entra ali, quando ele fecunda o óvulo, ele só entra o código genético dele, tá? As mitocôndrias do espermatozoide ficam na cauda, tá certo? Então, para ali, para a produção de energia, para quê? Para o flagelo do espermatozoide se mexer e levar o espermatozoide até onde ele precisa, tá certo? Então, quando entra ali, quando o espermatozoide consegue, né, claro, são vários espermatozoides que fazem isso, que rompem aquela proteção ali do óvulo, né, para que um fecunde, né, só entra o código genético, só entra o DNA do espermatozoide, não entra mais nada, tá certo? Então, todas essas animações que a gente vê o espermatozoide entrando todo no óvulo, isso não acontece, tá bom? A membrana do espermatozoide funde com a membrana do óvulo e entra o DNA, e pronto, e é só isso. E aí, o óvulo, assim que há a fusão dos dois DNAs, o DNA feminino com o DNA masculino, fundiu, aí se forma o zigoto e aquela membrana se torna impermeável. Para que não haja nenhum outro espermatozoide tentando ali entrar em conjunto, ter duas fecundações, é uma só, tá certo? Então, não tem entrada do espermatozoide, é só o DNA que entra na célula, tá bom? Então, a mitocôndria é da mãe, exclusivo, tá certo? Então, pelo menos seus filhos, para as mulheres que estão aqui e os filhos não se parecem com elas, a mitocôndria do seu filho é sua, vem de você. Assim como a microbiota também do filho vem da mãe, né? A gente dá muita coisa para os nossos filhos, né? A gente dá nossos nutrientes, a gente, né, dá nossa energia, dá nossos hormônios, dá tudo para o nosso filho, né? Inclusive as mitocôndrias.
Uma das teorias aí da mitocôndria, né, é que a mitocôndria seria uma célula que um dia infectou uma outra célula, uma célula anaeróbica, e que essas duas células, né, a mitocôndria, que seria aí uma bactéria, né, infectou essa outra célula e elas passaram a conviver em harmonia, gerando o que a gente chama de célula eucarionte, tá certo? Então, há essa teoria, tá bom? Que é a teoria endossimbiótica, né? Então, que uma célula passou a depender da outra e a relação foi tão vantajosa que elas começaram a prosperar e a se proliferar. E aí, a partir daí, todas as células derivadas vieram com mitocôndrias, tá certo? Então, uma célula, ela pode ter muitas mitocôndrias, tá bom? Ela não tem, ela pode ter pouco ou ter muito. Tem uma célula no nosso corpo que não tem mitocôndria. Vocês sabem quem? Vamos ver se vocês sabem. Quem não tem mitocôndria no nosso corpo? Que célula? Uma célula conhecida, mas vamos ver se vocês sabem. Estamos começando aqui, a gente está só de curiosidade, tá bom? O pessoal que está chegando, ainda não entramos no assunto de saúde mitocondrial, não. Começando apresentando quem são as mitocôndrias, né? É importante a gente saber. Porque tinha gente aqui que não sabia quem eram as mitocôndrias, né? Mas vamos lá. Então agora vocês já foram apresentados. Que célula do nosso corpo não tem mitocôndrias? Parece aula de biologia, né? Tipo isso. Quem arrisca? Alguém? Alguém? Não? Então tá, vou contar para vocês. Quem não tem mitocôndria no nosso corpo? As nossas hemácias, os nossos glóbulos vermelhos não têm mitocôndrias, tá bom? Não tem, tá certo? É difícil? É para vocês saberem, tá? Gente, vou falar para vocês uma coisa que vocês já ouviram falar muito e não sabem que a história é com as mitocôndrias. Vocês já ouviram falar nos tipos de tecido adiposo? Já ouviram falar? A hemácia não transporta o sangue, tá? A hemácia transporta oxigênio, tá? A hemácia é uma célula do sangue e ela que dá a coloração vermelha para o sangue e ela transporta oxigênio, tá? Através da presença da hemoglobina. A hemoglobina que está na hemácia é quem vai carregar o oxigênio, tá certo? E sim, se você tem uma função, né? Tem um sentido a hemácia não ter mitocôndria, né? A mitocôndria utiliza o oxigênio, né, para a produção de energia. Então a hemácia não tem, tá? A hemácia faz fermentação como forma de produzir energia, tá bom? Só para vocês saberem. É só curiosidade, tá bom? Vamos lá. Então, eu falei do tecido adiposo. Então, vocês já ouviram falar nos tipos de tecido adiposo? Tecido adiposo marrom, tecido adiposo bege, tecido adiposo branco. Por que esses nomes de tecido adiposo? Presença de mitocôndrias, tá? Então, o tecido adiposo marrom, que é o considerado aí tecido adiposo bom, ele é marrom porque ele tem muita mitocôndria. Então, ele é um tecido adiposo que tem um metabolismo mais ativo. Tá? O tecido adiposo branco é o que tem pouca mitocôndria e que fica lá paradão, reservando aí a sua energia, tá certo? Então é o que a gente tá doido para se livrar dele, né, do tecido adiposo branco. Na verdade, uma das coisas que estimulam a conversão do tecido adiposo se chama exercício físico, tá? Então, quanto maior atua o teu estímulo metabólico, mais você vai estimulando que esse tecido adiposo tenha uma concentração maior de mitocôndrias, tá bom? Outras células nossas que são cheias de mitocôndrias são o nosso tecido muscular, por um motivo óbvio, né? O nosso músculo precisa de muita energia, tá bom? Então ele precisa da nossa, como aí falaram, da nossa usina de energia, do nosso, né? Literalmente a nossa mitocôndria é quem vai providenciar a nossa energia, tá certo? Isso, e ao metabolismo mitocondrial
com utilização de oxigênio, a gente chama de metabolismo aeróbico, tá certo? Então, toda vez que a gente falar em aeróbico, estamos falando de utilização de oxigênio, estamos falando de metabolismo mitocondrial. Ok? Entenderam? Então vamos lá. Agora que vocês já entenderam quase tudo de mitocôndria, já sabem aí para que serve a mitocôndria, quem é a mitocôndria, que ela tem DNA, que ela pode transmitir doenças, que elas são muito importantes para a gente. Me digam qual é o conceito de saúde mitocondrial. Vocês sabem, o conceito, vou trazer para vocês o que é saúde mitocondrial, que é o tema da live, né? O que vocês pediram. E aí, quem dá mais? Quem arrisca? Já que vocês me pediram isso. Olá, Lindinalva, tudo bem? Olá, olá, Karen. Como estão? Boa noite. Alguém dá mais? Alguém dá mais? Não, vocês não estão sabendo o que é saúde mitocondrial? Então vamos lá. Saúde mitocondrial, só vocês saberem o conceito, é o termo usado para se referir ao estado de saúde das mitocôndrias. Coisa simples, tá certo? Ou seja, quando eu estou falando de saúde mitocondrial, eu estou falando também da sua saúde energética. Tá certo? Ou seja, e aí muita gente tem muitas perguntas aqui na caixinha, as pessoas perguntando assim: como saber se eu tenho boa saúde mitocondrial? Gente, é muito fácil saber quem não está com boa saúde mitocondrial. Vamos lá, vamos ver se vocês arriscam, já sabendo aí qual a função das mitocôndrias. Qual é o principal sintoma da disfunção mitocondrial? Vamos ver se vocês sabem. Quem dá mais? Vamos lá. Quem dá mais? Quem dá mais? Principal sintoma de disfunção, de falta de saúde mitocondrial. Vamos ver se alguém sabe. Ou seja, se você tem esse sintoma, provavelmente você tem disfunção mitocondrial. Cansaço, fadiga, exatamente. Exato. Então, quem aqui tem esse sintoma? Cansaço, fadiga. Quem tem? Pode dar um oizinho aqui. Eu. E vocês vão entender que, e aí a gente vai fazer correlação, que pessoas com hipotireoidismo, o que elas têm como sintoma? Cansaço, fadiga, baixo metabolismo. Está correlacionado com as mitocôndrias? Tá, né? Tá correlacionado. Quem não tem? Olha, Flaviane, tem muita gente que não tem. Mas essa queixa nas mulheres é muito recorrente. Tá certo? Tá? Essa queixa nas mulheres é muito recorrente. Por quê? Porque a gente tá com a nossa saúde muito comprometida, muitas vezes não necessariamente relacionado diretamente à mitocôndria, mas relacionado, por exemplo, à sua tireoide, que vai fazer o seu estímulo metabólico, aumentar o seu estímulo, né? Aumentar a sua produção de energia, tá certo? Então, muitas vezes, um dos problemas é de terceiros, né? Estou com a minha produção de energia baixa porque eu não estou tendo um estímulo hormonal. Ou, por exemplo, você está muito inflamado e você está esgotando a sua energia. Fica esgotado porque está inflamado. Porque a inflamação vai gerando esse estímulo crônico ali do metabolismo, tá certo? Quem não tem fadiga também não tem hipotireoidismo? Depende, nem todo mundo com hipotireoidismo tem queixa de fadiga, mas eu vou te dizer que todo mundo que está diagnosticado com hipotireoidismo, tá certo? Tem queixa de fadiga sim. Tá? Aliás, é um dos sintomas que a gente vai desconfiar do hipotireoidismo, a fadiga, tá certo? Tá? E as doenças correlacionadas, como o caso da fibromialgia, tá bom? Então, alterações hormonais, endometriose, SOP, você vai pegar, você pode olhar para essas mulheres, todas têm alguma outra coisa que elas estão fazendo e estão cansadas, tá certo? Então tem as doenças correlacionadas, mas isso quer dizer o quê? Ou você está desacelerando o seu metabolismo, tá certo? Ou você está com doença, lesão
nas suas mitocôndrias, com disfunção nas suas mitocôndrias, causando o sindrome, tá certo? Então, por exemplo, doenças que vão causar disfunção mitocondrial. Fácil. Diabetes. Quem não tem diabetes hoje em dia, entendeu? Quem não tá com diabetes hoje em dia? Vocês devem conhecer um monte de gente. Então já é um problema, tá certo? Só vejo mulherada dizendo estar cansada. Como melhorar a mitocôndria? Gente, em primeiro lugar, para melhorar a sua mitocôndria não é suplemento. Tá certo? Primeira coisa para melhorar a sua mitocôndria, você precisa melhorar o seu estilo de vida. Tá? Até me fizeram essa pergunta: quais suplementos? Não, gente. Não é o suplemento a primeira coisa para você melhorar a sua mitocôndria. A primeira coisa para você melhorar a sua mitocôndria é melhorar o seu estilo de vida. Então, primeiro lugar é a alimentação, sono e atividade física. É o tripé que a gente sempre fala do estilo de vida, que a gente fala, mas que chato, sempre isso. Não, mas é isso, gente. A atividade física, principalmente a atividade, o cardio, a atividade aeróbica, vai estimular o seu metabolismo, vai estimular suas mitocôndrias. Se você faz isso com frequência, você acaba estimulando aumentar a quantidade de mitocôndrias nas suas células, tá certo? Leia, idealmente zere o açúcar, sim. O açúcar é uma das coisas que atrapalha muito e que causa muita disfunção mitocondrial. Sabe por quê? Tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte: a nossa mitocôndria, tá? A gente sempre fala que a gente é bicombustível, que a gente é biflex. Né? A nossa mitocôndria é capaz, tá? O processo a gente chama de respiração celular, que é esse mecanismo de produção de energia. E a nossa mitocôndria é capaz de usar as duas fontes de energia, tá? Tanto a glicose quanto a gordura, tá certo? A gente é capaz de usar as duas fontes, tá bom? A primeira etapa a gente comumente chama de glicólise, porque vai ser a quebra da molécula de glicose, você vai produzir duas moléculas de piruvato, essas moléculas de piruvato é que vão rodar o ciclo de Krebs, tá certo? E depois você vai ter a fase de fosforilação oxidativa, que é a terceira fase, que é a fase da maior produção de energia. Você vai gerar com a glicose muito radical livre, tá certo? O que não acontece com a gordura. Tá bom? Então, por isso que quando a gente fala que a gordura é uma fonte limpa de energia, é por isso. Então, se você come muito açúcar, se o teu metabolismo é dependente de açúcar, de carboidrato, significa que você produz muito radical livre. E se você produz muito radical livre, você está produzindo muito resíduo, muita sujeira, e o seu metabolismo tem que estar sempre, sua detoxificação tem que estar lá em cima para tirar essa sujeira do seu organismo. Mas vamos supor que além do açúcar, tá certo? Você gosta de tomar bebida alcoólica aos fins de semana. O que o álcool faz no seu mecanismo de detoxificação, de tirar os radicais livres, de tirar a sujeira do seu metabolismo? Tá certo? Que vai parar o seu metabolismo. Você vai conseguir tirar esse radical livre? Pensa você fazendo isso ao longo de anos. O que vai acontecer? Acúmulo desses radicais livres, você vai ter disfunção mitocondrial. Então tem que tirar o açúcar? Tem, mas não é só o açúcar. Você tem que melhorar o seu estilo de vida, é tirar o álcool, é fazer exercício, é dormir bem, tá certo? É tudo isso. Então, por isso que é se alimentar com nutrientes de boa qualidade, tá certo? Por isso que a gente fala que não é só o suplemento. O suplemento é um adjuvante, tá? Mas nunca o suplemento vai substituir a melhora do seu estilo de vida, tá certo? Então, sim, com certeza regular o ciclo circadiano ajuda, até porque sono, falta de sono, insônia, é uma das principais causas da fadiga, né? E de disfunção hormonal, e também, né, no dia seguinte, mais escolhas alimentares, né? Sono é fundamental. Outra coisa, o sono é um processo metabólico, você vai ter processo de detoxificação durante o sono. Então, você não dorme, você não detoxifica, você não tira a sujeira metabólica do seu corpo, tá certo? Então, importantíssimo dormir, tá bom? Sim, suplementa a cereja do bolo. Musculação é tão benéfica às mitocôndrias e ao metabolismo quanto cardio. Joaquim, a musculação ela vai ter um papel diferente, tá? Ela vai ter um papel diferente, mas eu quero só que você pense o seguinte: nosso músculo é cheio de mitocôndria, tá certo? Então, se você faz musculação, você estimula o seu metabolismo mitocondrial, sim, tá certo? Então, não ache
que é só o cardio, tá? O cardio é importante sim, mas não é só o cardio não, tá? A musculação estimula sim, vai estimular de outra forma, mas estimula sim. O glúten eu tirei, o álcool também tirei, mas o açúcar ainda não consegui. Tire o açúcar também. Provavelmente por causa dessa questão metabólica. Você está produzindo muita sujeira, muito resíduo metabólico por causa de um metabolismo dependente da glicose, tá bom? A gente precisa também deixar o nosso corpo rodar na gordura, tá? A gente precisa. Quem não tem fadiga por uso de energéticos e estimulantes, o que acontece? Como assim? A pessoa não tem queixa de fadiga, mas porque ela usa muito suplemento, muito energético, muito estimulante, na verdade ela tem fadiga, ela está usando isso para não ter a fadiga, né? Mas ela esgota o metabolismo da mesma forma. Isso não é uma vantagem, não, tá? Não é uma vantagem, não. Ela tá só vai entrar numa questão de você obrigar o seu corpo a ter uma performance que ele não está pronto para ter, tá? Uma hora isso vai estourar, tá? Uma hora nem o suplemento, nem o energético vai conseguir resolver a fadiga. E aí você pode começar também a ter efeitos colaterais do energético, por exemplo, taquicardia, desenvolver arritmia, eu já vi, tá certo? Já vi. O ideal é ter os dois, Joaquim. O ideal é fazer os dois, sim. Cada um tem sua parte no processo, tá? Cada um tem sua parte, tá certo? Então, nenhum nem outro. Não é um é melhor do que o outro. Os dois são importantes e os dois têm seu papel, tá? Então, a gente tem que parar com... Claro, eu não tenho tempo de fazer um cardio. Faz a musculação. Mas todo mundo sabe que exercício físico também tem muito a ver com prioridade, né? Se você ficar esperando o tempo que sobra para fazer o exercício físico, você não vai fazer. Você precisa se programar para isso, tá? Então, cansado você vai trabalhei o dia inteiro, vou deixar para fazer o exercício físico se me sobrar tempo no fim do dia. Não faz. Não faz. Ou você se programa para isso, leva a sua mochila com a sua roupa de academia e já sai do trabalho e vai direto para academia, como eu já fiz muitas vezes, ou você não vai fazer. Tá certo? Ou você não vai fazer. Tá? Bom, eu quero falar sobre uma outra função das mitocôndrias, tá bom? Que não se fala muito. Não fala muito. Porque o pessoal tá falando sobre jejum e é por isso que o jejum ajuda, tá bom? Que é a função de apoptose. Vocês já me ouviram falar sobre apoptose aqui, nem todo mundo entende direito o que é apoptose, tá? Mas, vamos lá, vamos explicar o que é apoptose e por que ela é importante para o nosso corpo, tá? A apoptose é um mecanismo de morte programada, morte celular programada, tá bom? Então, aquela célula que envelheceu, que já está, vamos dizer assim, tá com danos, está danificada, tá? As organelas já estão meio, vamos dizer assim, meio gastas, já não estão fazendo a sua função direito, essa célula deveria, idealmente, sofrer um processo de apoptose, ela morrer de forma programada, tá? E aí, mas qual a vantagem da apoptose? Gente, o problema é o seguinte, quando eu tenho uma morte não programada, uma morte por lesão, você pode ter morte celular por necrose, por lesão ou por apoptose. Quando você tem uma morte por necrose, por lesão, tá certo? O que vai acontecer com a célula? Como se ela explodisse. Tá? Rompesse, liberasse todo o material que está ali dentro da célula, vão ali para as outras células, causando também danos nas outras células, tá? É uma morte que não foi bem feita. É como se fosse o processo de, fica fácil de entender, de explosão e de implosão. A implosão geralmente é um ato programado, né? E eu vou fazer o quê? Tentar fazer na implosão o menor dano possível, né? Vou tentar fazer que o prédio caia inteirinho sem danificar as estruturas do lado. Isso é uma apoptose, é uma implosão, uma apoptose. Ela, ó, tá, acabou a função dela, vamos morrer, ela sofre apoptose, tá certo? A necrose é a explosão. Vai ter danos colaterais, vai ter efeitos colaterais para as células que estão do lado, tá certo? Então, a mitocôndria também tem funções importantes, e eu vou colocar claro, por que não, vamos correlacionar os iodolipídios, tá? O iodo também estimula essa função aqui da apoptose, tá? E quem também estimula isso a acontecer de forma programada? O jejum, tá certo? Mas aí, nesse caso, não são os jejuns curtinhos,
são os jejuns mais longos. Estamos falando de períodos acima de 17 horas, tá certo? Jejuns maiores, idealmente jejuns de acima de 24 horas, tá certo? Aí é quando você começa a estimular que as suas células, né, que o teu corpo comece a olhar e falar assim, quem não tá tão boa aqui que eu posso reaproveitar, que pode morrer e eu vou reaproveitar esse material, tá certo? Então, com jejuns maiores. Então, sim, o jejum é muito importante para a saúde mitocondrial. Mas, gente, jejuns programados e jejuns sem forçar a barra. O que eu estou querendo dizer com o jejum sem forçar a barra? Tá certo? Você não pode, não é para passar fome, é o jejum daquela pessoa que estou bem alimentado, estou bem nutrido e vou fazer o jejum para estimular as minhas mitocôndrias, para estimular o processo de apoptose, para melhorar a minha saúde celular. Tá válido, tá certo? Não é assim, tô aqui numa alimentação carbolante e agora resolvi que vou fazer um jejum de 36 horas. Não vai dar certo, tá certo? Não vai dar certo. Sem fruta e sem sobremesas, baixo carboidrato. Não precisa tirar a fruta. Entender que fruta é sobremesa, que você não deve se exceder na fruta, tá bom, Valéria? Não quer dizer que não pode comer fruta. Uma colherinha de açúcar no café pela manhã. Pode? Não. Por que você tá botando açúcar no café? Se você precisa botar açúcar no café, você não gosta de café, você gosta de açúcar. Você sabe que açúcar faz mal. Então não tome café. Se é para tomar café com açúcar, não tome café. Tá bom? Não tome. Simples assim. Aprenda a gostar do café sem açúcar. O café não tem açúcar. O café é amargo. Mostra para o seu cérebro que café é amargo, que você vai acostumar com o sabor. Tá certo? E não é nem questão de pessoas que, é só o pessoal do baixo carboidrato que toma café sem açúcar. Não é verdade. Eu conheço um monte de gente que não faz dieta de baixo carboidrato e toma café sem açúcar. Tá? É só você acostumar seu paladar. E o paladar acostuma, tá? O paladar acostuma. Sim, sim. Jejuns mais longos são os jejuns que vão ajudar e a estimular esse processo de apoptose. Mas os jejuns curtos, gente, também são válidos, tá? No jejum curto, você vai começar a estimular a sua flexibilidade metabólica, tá bom? Então, você sempre começa no jejum curto, né? Você vai começar a estimular que o seu corpo entenda que ele também sabe usar gordura como fonte de energia, que para produzir energia, o nosso corpo não depende só de glicose, tá bom? Então, os ácidos graxos, eles também podem sofrer um processo de lipólise e entrar no ciclo de Krebs, que é a segunda etapa da produção de energia, tá bom? Então, não dependemos só de glicose. Tem gente que pega isso aqui, essa bioquímica celular, essa biologia celular, e fala, não, mas é a glicólise o processo. Então, você tem que comer carboidrato. Não, você não é obrigado a comer carboidrato, tá bom? Além disso, o seu fígado tem reserva de glicogênio, tá certo? E o seu fígado consegue produzir glicose quando ela é necessária e manter seus níveis de glicemia estáveis, tá certo? A gente não fica. Senão, esse pessoal que faz jejum longo aí teria hipoglicemia. A gente não faz hipoglicemia, a nossa glicose fica constante. E se você fizer exercício físico durante o jejum e tiver como monitor ou pegar o dedinho ali e furar, você vai ver a sua glicose subindo após o exercício, ou seja, você mobilizou reserva de glicogênio, seu corpo consegue fazer isso, tá? Então, parem de achar que o nosso metabolismo é dependente de glicose, tá? O nosso corpo sabe fazer isso. Tem gente que fala assim, não, a gente é tão dependente de glicose. Não, a gente é dependente da glicose sim. O nosso corpo produz. Tudo que a gente precisa muito, o nosso corpo dá um jeito de suprir e de não depender da ingestão. Então, a gente não depende da ingestão de glicose, porque o nosso corpo sabe produzir glicose. Tá certo? Eu tomo café com óleo de coco às vezes, creme de leite. Deixei o açúcar. Parabéns. É isso. Deixe o açúcar. O café premium é notadamente menos amargo. Eu nem acho amargo, de verdade. Na verdade, você começa a tomar um cafezinho de melhor qualidade, depois você não quer tomar os outros, né? Você não gosta dos outros, né? Você, esse café torrado aqui, queimado. É isso que acontece, né?
Então vamos lá, gente, vamos lá. Continuando, falar sobre o nosso assunto, sobre saúde mitocondrial. Então, queridos, eu sei que vocês estão querendo essa parte da energia, como é que é o suplemento que a gente toma. Não se vive só de coenzima Q10 para mitocôndria, tá? Coenzima Q10 é um suplemento, sim, que ajuda muito na função mitocondrial, tá? A coenzima Q10 é uma coenzima. O que são coenzimas? Vocês entendem o que são coenzimas? Vocês já ouviram falar nesse termo, com exceção da coenzima Q10, mas o que são coenzimas? A gente tem outros cofatores que a gente chama coenzimas, cofatores. Os cofatores, eles são substâncias que a minha enzima, aquela substância que depende do cofator, não funciona se não tiver ela. Tá bom? Isso tem várias coisas do nosso corpo que dependem de cofatores, tá bom? Então, por exemplo, detoxificação do fígado depende de cofatores, depende de B12 e B9, tá bom? Depende desses cofatores. Produção de neurotransmissores, por exemplo, produção de dopamina, produção de serotonina, depende de cofatores, tá certo? Então, a gente depende de colina, depende de biopterina, tá? Depende de algum, né, de vitamina B. Peraí, deixa eu lembrar outra. B9, com certeza, B6, tá bom? Depende de vitamina B6, tá? Então, o cofator, ele é esse que tá ali junto e que sem aquele ali, tá bom? É como se fosse a chave que liga ali a enzima. A enzima só funciona na presença do cofator. E é por isso, o pessoal fala mal do uso de suplementos, né, para tratamento de doenças. Isso também, de certa forma, é uma falta de conhecimento, tá? Porque se você entende que aquela pessoa tá faltando, tá desnutrida, tá faltando algum nutriente, você precisa repor o nutriente, senão você não vai ajudar nada, tá? A gente vê isso acontecer, por exemplo, doenças como depressão. Às vezes a pessoa tá lá com níveis de B12 muito baixo, tá com níveis de folato muito baixo, não consome proteína, principalmente carne vermelha, que é rica em triptofano. O triptofano é o aminoácido que é precursor de serotonina, tá certo? Então são coisas simples que a pessoa não tá fazendo. Aí você vai dar um antidepressivo, aí às vezes não dá resultado. Por quê? Porque a pessoa está desnutrida. Então, sim, gente, suplementos são válidos, mas eles não são a única intervenção que a gente deve fazer. Então, como eu estou falando aqui, se a pessoa tem uma disfunção mitocondrial, sim, a gente precisa corrigir níveis de vitaminas, né? Níveis de minerais, mas assim, entendendo o quê? Qual é a principal fonte das vitaminas e dos minerais? O próprio alimento. Por isso que eu estou falando aqui de dieta. E a gente pode também, é claro, tirar o açúcar, parar de subir demais a nossa insulina e parar de gerar muito radical livre, né? Que é o que adoece as nossas mitocôndrias, né? Então a gente pode também, são intervenções negativas, tirar coisas que vão nos ajudar a melhorar. Então, uma coisa básica que a gente pode fazer, claro, certo? Mas que vão ajudar a gente a melhorar a nossa saúde mitocondrial. Tá certo? Entendido, gente? Podem perguntar, vocês estão muito quietinhos hoje. Vocês estão quietinhos, tá bom? Tô até preocupada. Bom, outras coisas, gente, que danificam nossas mitocôndrias, tá? Vamos lá. A gente está falando só de comida, né, de sedentarismo, de falta de sono. Não, tem outras coisas, tá bom? Óleos de semente, concordo, danificam, tá bom? Toxinas ambientais danificam. Excesso de estresse. Como a gente sempre fala, estresse é a doença do século, né? Não tem jeito. Infecções, gente, a infecção demanda muito do nosso corpo, pode causar disfunção. Notadamente, eu vou marcar aqui um que causa muita disfunção mitocondrial, claro que vocês já sabem disso, né? Que é o caso do SARS-CoV-2, né? Que é o Covid, né? Causa muita disfunção mitocondrial, que é o responsável pelo Covid longo, tá? O Covid longo é disfunção mitocondrial, é excesso de inflamação, tá certo? Por isso que a gente vê as pessoas ficarem sem memória, terem muita fadiga no pós-Covid, sem energia, tá bom? É muito interessante terem disfunção intestinal, porque ele também acaba causando muita inflamação e acaba alterando a permeabilidade da barreira intestinal, causa leaky gut, né? Então aí as pessoas têm uma série de sintomas no pós, é devido à infecção. Então, na verdade, quando a gente tem uma infecção,
o nosso corpo acaba ficando muito vulnerável e, de certa forma, fadigado, esgotado, inflamado, com excesso de radicais livres, precisando arrumar a casa. Tá? E é aí, vou falar para vocês, que não só a boa alimentação, como suplementos, bons suplementos, podem nos ajudar a nos recuperar mais rápido, tá? E aí, vale muito a pena usar o suplemento, sim, porque essa pessoa que está saindo de um quadro desse, você acha que essa pessoa vai conseguir voltar a fazer musculação, cardio? Essa pessoa que está esgotada, ela vai conseguir fazer? A pessoa que abriu um quadro de hipotireoidismo, ela consegue fazer um exercício físico, ela dorme, mas o sono dela é reparador? Não. Aí a gente pode, sim, deve, antes de falar em remédios, né, claro, suplementos são abordagens muito mais naturais, né, e formas de corrigir, de arrumar a casa, de corrigir o corpo, tá? Então, super válido. Vou falar aqui para vocês, claro, porque eu sei que quando a gente fala em mitocôndria, todo mundo só pensa, né? Foi até a pergunta aqui, já perguntaram sobre coenzima Q10, deixa eu até botar aqui, ó. Sobre coenzima Q10. É um. Aqui, ó. Perguntaram. Verdade que a coenzima Q10 ajuda na mitocôndria? Sim. Sim, a coenzima Q10 atua na mitocôndria. Nosso corpo produz, tá? Entendam, a gente produz coenzima Q10. Mas se por acaso você está com disfunção mitocondrial, você pode sim estar com a sua produção de coenzima Q10 reduzida. E aí isso vai comprometer o seu metabolismo energético, tá certo? Então, vale a pena fazer reposição de coenzima Q10 numa pessoa que tem sinais de disfunção mitocondrial? Sim, vale a pena. Vale a pena. Gente, coenzima Q10 é um suplemento natural, nosso corpo tem, você não vai se intoxicar com ele. Ele só não é muito barato, né? Dependendo aí de onde você comprar. Ele não é tão barato assim, mas também não é super caro. Então é uma coisa que dá para todo mundo tomar, muito tranquilo, tá certo? As doses de coenzima Q10 tem bastante variação, você pode usar entre 50 a 200 miligramas, tá bom? Então, por exemplo, uma criança está se recuperando, você pode dar uma coenzima Q10 sim, certo? Dose mais baixa, tá? E não vai causar nenhum prejuízo para essa pessoa, tá? É um suplemento que não vai causar prejuízo, é uma coisa segura que a gente pode sim usar. Tem gente que vai falar que besteira, a gente produz. Não, você está tentando recuperar uma casa. Se essa pessoa acabou de sair de um quadro, de uma doença severa, ela está com o metabolismo energético dela prejudicado. A pessoa saiu de uma internação, estava com um quadro clínico mais debilitante, essa pessoa vai precisar. Gente, a dose vai depender aí do grau de disfunção da pessoa e da necessidade, tá? Não precisa todo mundo usar 200 miligramas, tá? Tem pessoas que com 50 miligramas ficam muito bem, obrigado. Tem pessoas que vão precisar de 100 miligramas, tem pessoas que vão precisar de 200 miligramas. Aí vai variar. Você vai ter que avaliar se essa pessoa precisa. Em geral, tá? 100 miligramas é uma dose boa. Olha, melhorei, mas preciso de um pouquinho mais. Você aumenta a dose, mas todo mundo precisa de 200 miligramas? Não, não, precisa não. Mas é uma coisa a se avaliar inclusive a resposta, né? Tá bom? Então, sim, você pode, usando o coenzima Q10, dar um empurrãozinho aí no seu metabolismo energético e ajudar a recuperar, tá certo? Então, é um suplemento bom. Estatinas atrapalham, a Q10 atrapalham. Por isso que é muito comum quem usa estatina sentir muita fadiga, né? É muito comum sentir dor muscular, sentir cãibra, sentir vários sintomas. A estatina tem esse efeito colateral. É por isso que eu, assim, infelizmente hoje o uso de estatina está muito banalizado. As pessoas estão usando estatina para corrigir taxa de exame, não por indicação, né? Porque o ideal para você usar estatina é você usar para pacientes com alto risco cardiovascular e também o paciente que já infartou ou que teve AVC, né, que teve um evento cardiovascular. Esse é o paciente que vai usar estatina, né? Então, o problema é que as pessoas estão passando estatina. Seu colesterol está 240, toma estatina. Toma rosuvastatina ainda por cima, que é a que causa mais efeito colateral. Toma rosuvastatina para corrigir a sua taxa. Como eu sempre falo, gente, corrigir taxa de exame.
com estatina só para deixar o médico feliz e para você gastar dinheiro na farmácia, porque função não tem, tá? Aliás, costumo sempre falar isso também. Já cansei de ver, vocês sabem que eu trabalhei em emergência minha vida inteira. Cansei de ver paciente com 130 de colesterol infartando, 110 de colesterol. Por quê? Tava tomando a estatina, tranquilo, achando que tô garantido, não vou ter mais nada, porque eu uso aqui minha estatina, minha simvastatina, minha rosuvastatina, minha atorvastatina, e vai lá e tem um infarto, tá certo? Além, claro, gente, um dos problemas também da estatina é que ela altera toda a produção, toda a cadeia do colesterol. Ela bloqueia lá em cima, né? Uma das primeiras enzimas do metabolismo de colesterol. Então, não é só a coenzima Q10, ela afeta toda uma questão hormonal também, certo? Lembrando que a gente tem vários hormônios esteroides que são derivados de colesterol. Então, vai alterar esse pessoal também, tá? Então, assim, é muito ruim, principalmente a paciente que usa sem indicação, tá certo? Quem não tem indicação, gente, ninguém tem que usar estatina simplesmente porque está com colesterol alto. Você primeiro tem que saber por que essa pessoa está com colesterol alto e se tem alguma coisa no estilo de vida dela para mudar, tá bom? Ou se é uma causa secundária, por exemplo, as pessoas com hipotireoidismo frequentemente vão ter aumento de colesterol com predomínio, né, com aumento maior ainda do LDL, certo? Então, isso não é indicação de estatina, isso é indicação de tratar o hipotireoidismo, né? Então, a gente infelizmente vê muito isso. Mulheres na menopausa aumentam o colesterol pela deficiência do estradiol e da progesterona, que são hormônios esteroides. Né? Isso há um aumento aí de compensatório. E aí muitas mulheres ganham estatina no climatério. Precisavam ganhar estatina? Não. Você fazendo reposição hormonal, você resolve o problema sem precisar da estatina, que não vai resolver nada, só vai resolver a taxa. E muitas vezes também não resolve a taxa, tá? Tem mulher que toma estatina e não bate. Tá bom? Aí o médico vai ficando desesperado, vai enchendo de remédio, toma associa da estatina, associa o ezetimibe, associa outras coisas, né, para tentar baixar esse colesterol a todo custo, manda parar de comer carne, manda parar de comer gordura, para poder baixar um colesterol, né? E às vezes é desnecessário. A causa não é o colesterol é a consequência, é o sintoma, né, ao aumento do colesterol. Enfim, a gente vê muito isso, tá certo? Vamos lá. Outros suplementos. Isso, meu LDL é alto por conta do hipotiroidismo, tem HDL 93 e triglicéridos baixos. Ou seja, você é uma pessoa que precisa resolver seu hipotireoidismo, tá? Quando a gente controla o hipotireoidismo, o colesterol desce, tá bom? Naturalmente. O meu 230, a doutora queria passar. Oi? Hã? Por causa de colesterol 230? Sério? Ah, gente, é o fim isso. Você não tem que passar estatina pro seu colesterol com 230, né? Não é nem indicação. Quando eu me formei, gente, eu vou fazer 18 anos de formada. Quando eu me formei, a referência do colesterol é 240. Agora é 190, né? Da hora baixa mais. Enfim. Olha aqui. Olha essa outra pergunta da Q10, antes da gente passar para os outros suplementos. Quem faz carnívora tem a necessidade de suplementar Q10? Queridos, você não tem necessidade de suplementar nada que você não quiser. Você precisa perceber se isso é um benefício para você. Tá certo? Se isso for um benefício para você, se você toma e sente que há um benefício, você pode fazer. Eu falo isso muito também, outra coisa que as pessoas sempre perguntam: você toma whey protein? Não, não tomo. Eu sou contra? Não. Eu tenho pacientes que eu falo para usar porque não conseguem bater a meta de proteína? Sim. Mas eu sinto a necessidade de usar whey, eu consigo bater minha meta comendo? Eu não tomo. Não vejo benefício para mim. Mas tem gente que vê benefício, então não é uma necessidade. É se você vê que tem um benefício para você, tá? Eu suplementei Q10 por muito tempo, sempre gostei. Dei uma pausa, agora voltei. Comprei de novo, voltei a tomar. Eu gosto muito de tomar com a enzima Q10. Eu realmente vejo que faz. Eu sinto diferença, tá? Então, necessidade é só se você perceber, né, que precisa, né?
Ó, isso aqui, eu vou trazer essa pergunta aqui, ó. Como melhorar a saúde mitocondrial, essa saúde, o máximo de potencial só com suplemento? Não. Primeira coisa, com dieta, com exercício, tá certo? Outra coisa que estimula a produção mitocondrial, né? Aumentar a quantidade de mitocôndrias. Eu sei que o pessoal fala, isso eu não faço, gente. Exposição ao frio, tal do banho gelado. Isso eu não faço não, gente. Não faço não, tá? Olha, tô querendo não. Eu sei que funciona, tá? Mas não tenho muita coragem, não. De verdade, ainda não tô tão evoluída nesse sentido, tá bom? Não tô tão evoluída nesse sentido, não, tá? Mas dieta, sono, exercício, formas naturais, exposição ao frio, formas naturais. Vamos de suplemento? Muitas coisas que a gente usa além da Q10 são suplementos que são antioxidantes, né? Tá? Então, por exemplo, resveratrol, né? O próprio ômega 3, vitamina C, vitamina E. Então, assim, tem muita opção de suplemento antioxidante. Gente, a própria melatonina tem essa ação. Claro, a gente só usa essa melatonina com dose mais alta, né, que é para ação antioxidante. Em situações específicas, melatonina em dose alta pode causar alteração de sono, tá bom? Então, o ideal é que a gente use só em alguns casos específicos, mas podem ser usados sim nessa ação antioxidante, tá bom? Então, é uma opção também, tá? PQQ, vocês já ouviram falar no PQQ? Pirroloquinolina quinona. PQQ, melhor, né? Nome muito difícil. Tá? O PQQ também auxilia na formação mitocondrial, tá bom? E também ele tem ação antioxidante, tá bom? Eu já usei. Tem um tempo que eu não tô usando, né? Mas enfim. Mas eu já usei. É interessante, é interessante. Magnésio treonato é bom para memória? Sim. Sim. Mas sabe o que é melhor que o magnésio para memória? Não, tô brincando. O magnésio é ótimo, tá? Para memória. Mas melhor ainda é você ajustar a tua questão metabólica, tá bom? Então, o que eu tô falando? Dieta cetogênica é ótima para memória, tá bom? Por isso que a gente usa para paciente demenciado, a gente usa pacientes com doenças neurológicas. Dieta cetogênica, ok? Tá bom? Melhor coisa para memória. Mas, claro, magnésio treonato, sim, muito interessante, tá bom? O magnésio taurato ajuda na questão do sono, tá bom? Por causa da taurina, da associação com a taurina, tá? Mas são suplementos. Vitamina B9, colina são importantes, B12 é importante para memória, tá? Tem várias outras coisas que a gente usa para memória. Em geral, memória você precisa dar uma olhadinha se não tem alguma alteração nutricional, tá certo? E aí você utiliza, ajeitar isso aí, arrumar a casa, tá bom? A melatonina em excesso, Wagner, que pode agitar o sono. A melatonina é derivada da serotonina. A nossa produção de melatonina diária é em torno de 0,1 miligramas. Alguns suplementos de melatonina têm 10, 20 miligramas. É uma dose muito alta. Você vai começar a suprimir a sua produção de melatonina e você pode aumentar a produção dos neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, em vez de te ajudar no sono, te atrapalhar, tá bom? Fazer o efeito rebote, por causa da dose muito alta. Não é a dose fisiológica, tá bom? Qual o melhor magnésio para o intestino? Indica uma marca boa? Então, não tem como te indicar uma marca boa de magnésio bom para o intestino, porque o magnésio que atua no intestino é o magnésio citrato. É muito, assim, suplementos de fora, importados, tem magnésio citrato, sim, isolado. Mas a maioria dos magnésios nacionais, suplementos de magnésios nacionais, são combos de magnésio. São mais de um magnésio. Então, tem magnésio citrato, mas a gente não sabe o percentual, porque não vem nem a dose, muitas vezes, do magnésio citrato, tá? Então, assim, primeira coisa, vou falar para você, Marlene, ó, do fundo do meu coração, tá? Primeira coisa, não é só usar magnésio citrato, é avaliar a sua constipação, tá? Como eu sempre digo, se não assistiu minha live da semana passada que eu falei sobre disbiose, assista. Eu falo exatamente isso. Constipação é um sintoma, não é a doença. Então, tomar magnésio citrato melhora o seu esvaziamento intestinal, tá bom? Mas não resolve a causa. É como você usar laxante, só que um laxante natural.
Se você não trata a causa, você vai ser dependente do magnésio citrato, o que não é ideal também não, tá bom? Então, precisa avaliar o motivo da constipação. Constipação é causa secundária. É o quê? A sua digestão que está ruim, você está desbiótico, você está com hipotireoidismo, você está com outras alterações hormonais? Você precisa ver, tá? Eu falei isso, assiste minha live da semana passada, tá? De desbiose. Eu explico esses mecanismos. Vale a pena você investigar. Mas o magnésio citrato é um ótimo suplemento para ajudar, tá? Entre 500 a 1,5 miligrama de magnésio citrato. Tá? 1,5 grama, né? 500 miligramas a 1,5 grama de magnésio citrato, tá bom? Eu geralmente mando fazer manipulado porque eu associo também o citrato de potássio. Eu associo os dois, tá certo? Então, depende, tá bom? Minha B12 de 1.200, minha memória tá péssima. A menopausa explica, sim. Sim, exatamente. Então, a menopausa é o órgão que mais sofre com a menopausa é o cérebro, tá? Por isso que assim, a gente sabe do risco aumentado de Alzheimer em mulheres. 2/3 dos pacientes são mulheres. Então, tem a ver com questão hormonal? Sim. Tem a ver com questão hormonal, sim. Tá? Então, mas tem suplementos também que ajudam nessa questão da memória na pós-menopausa, para mulheres que são menopausadas, só para estimular os receptores estrogênicos no cérebro, tá? Tem sim. Tá bom? O que mais que se espera? Tem gente que corre de água gelada. Qualquer pessoa pode comprar Q10? Sim, um suplemento de venda livre, tá? Qualquer pessoa pode comprar, tá? Não é nada controlado. E é o que eu falei. Não é um suplemento que vai te causar uma intoxicação, que vai te causar um problema, tá? Então, é um suplemento seguro, tá? Tem outros, gente, vamos lá. Outros que funcionam, que é muito falado também, hoje muito famoso. Ácido alfa-lipoico, né? Um suplemento meio multiuso para todas as questões inflamatórias, né? E para também função mitocondrial. Problemas, o ácido alfa-lipoico pode dar um desconfortozinho gástrico, não é todo mundo que tolera bem, tá certo? E o problema do ácido alfa-lipoico, ele deve ser tomado longe das refeições. Você vai tomar em jejum, você vai tomar entre as refeições, você tem que dar um intervalo aí. O meu tem que esperar aí pelo menos 2 horas, né? Então, não é todo mundo que vai se adaptar, mas é um excelente suplemento, tá? Mas tem que avaliar doses, essas coisas, né? E se a pessoa tolera bem. Vamos lá, outras coisas. Falei da taurina, então a taurina tá aqui, tá? A taurina ajuda na síntese das proteínas mitocondriais, tá bom? E o apoio na proteção das células, tá certo? L-carnitina também é um excelente suplemento, o pessoal do esporte usa muito L-carnitina, tá bom? E aí diretamente envolvida no transporte de ácidos graxos, tá bom? Para a matriz mitocondrial e na modulação da coenzima intracelular, que é a acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A é fundamental para a produção, para o ciclo de Krebs, que é a segunda etapa da respiração celular. Então, precisa de acetilcoenzima A. Então, a L-carnitina vai estimular isso, tá bom? Então, realmente, a L-acetilcarnitina, inclusive, ajuda no metabolismo glicídico, a você melhorar a resistência à insulina. Um suplemento bem interessante aí para o pessoal. Tá vindo aí de resistência à insulina, ajuda na função mitocondrial e também vai ajudar aí no metabolismo glicêmico, tá? Bem interessante. Bom, falei do ômega 3, vamos lá. O que o ômega 3 faz? O ômega 3 ajuda na formação das membranas externas e internas da mitocôndria e também celulares, tá? Então, também é outro, né, suplemento multiuso, que é o ômega 3, né? Falei da coenzima Q10, vamos lá. O que a coenzima Q10 fala? Tá aqui. Eu botei aqui no meu resumo, só não tinha achado ainda, mas vamos lá. Ó, presente em todas as células e particularmente de maneira concentrada nas mitocôndrias, a coenzima Q10 participa da produção e transferência de ATP. Lembrando, o ATP é a nossa molécula de energia, nossa moeda de energia, né, na verdade, tá bom? E combate o excesso de radicais livres. Já deu para ver que coenzima Q10 é bom demais, tá bom? Então, vale usar para quem tem sintomas. Outra coisa, vitaminas do complexo B, gente. Eu falei aqui um pouco, né? Eu citei vitaminas do complexo B.
elas atuam como fatores, né, como cofatores na função celular, tá? Então, elas atuam muito na questão da produção de energia dentro da célula, incluindo o metabolismo mitocondrial, tá bom? Então, por exemplo, se a pessoa tem disfunção de complexo B, tem que corrigir, tá? As vitaminas do complexo B são meio que ridicularizadas. Ah, você toma complexo B para quê? Só para isso, né? Não. Por exemplo, vou te falar duas vitaminas também que são muito importantes para o metabolismo mitocondrial do complexo B, que são a vitamina B2, que é a riboflavina, e a vitamina B3, que é a niacina. São duas vitaminas essenciais para metabolismo mitocondrial, tá bom? Então, assim, dá para ficar deficiente em complexo B? Não, tá bom? Como tomar a Q10? Então, Q10 geralmente se toma pela manhã, ideal evitar à noite, porque Q10 estimula também a produção de dopamina. Então pode interferir no seu sono. Claro, não é todo mundo que interfere, mas geralmente se toma pela manhã, tá bom? O ideal porque ela estimula a dopamina, ou seja, vai te dar aquele ânimo, tá bom? Mas se nos exames estiver tudo ok, posso tomar o que, Rosângela, que você quer tomar? Me fale, o que você quer tomar? Difícil achar um complexo B com niacina? Tem, tá? Tem, mas você vai ter que procurar um bom complexo B. Assim como é difícil achar complexo B com uma versão boa de B12, que geralmente vem cianocobalamina. Tá certo? Então, mas tem sim. Tem, se não, compra a B3 separada. Tá certo? Faz a B3 separadamente, tá? Lembrando, gente, só falar um pouquinho sobre a B3, pra vocês entenderem a importância de B3, por exemplo, se você tiver com deficiência de B3, você desvia a sua produção de serotonina. Vamos no som ambiente. Acabou a bateria do microfone. Eu esqueci de carregar os microfones hoje, gente. Muito corrido hoje o dia. Estão ouvindo? Estão me ouvindo? É porque eu tirei o microfone. Acabou a bateria do microfone. Eu sempre carrego antes, hoje esqueci. Então vamos lá. Vamos lá, mais perguntas. Agora estamos no som ambiente. Deixa eu ver aqui. Sua opinião sobre recomendar parar de treinar enquanto resolve disfunção mitocondrial. Difícil, né? Difícil. Bom, se a pessoa... Eu geralmente falo que a pessoa só deve começar a treinar se ela tá se sentindo bem para treinar, tá? Eu não acho que a gente tem que, por exemplo, pessoal do hipotireoidismo, muitas vezes até você corrigir o problema do hipotireoidismo, a pessoa não consegue nem levantar da cama. Como é que você vai botar pra pessoa treinar? Ela vai ter mais fadiga quando ela faz exercício. É muito comum. Você fala com ela, não, eu treino, eu fico mais cansado. Não treina, espera melhorar. A gente sabe que, por exemplo, se for pra questão de emagrecimento, dieta resolve, gente. Tá bom? Dieta resolve o emagrecimento. O ideal é fazer exercício? Sim. Sim. Até porque o exercício também ajuda a corrigir mitocôndria. Mas se a pessoa tá péssima, ela faz o que ela aguenta. Ah, eu aguento fazer uma caminhadinha de 15 minutos. Tá ótimo, faz isso aí. Tá? Por exemplo, quando eu tive Covid, foi em 2020, que eu tive esse pós-Covid,
o que eu fiz, o que eu aguentava fazer, até porque eu queria recuperar minha parte respiratória, foi natação. Eu fazia natação. Morria, mas era uma coisa que estava me ajudando na parte respiratória, entendeu? Então, era uma coisa que foi o que eu fiz. Depois eu fui melhorando, eu fui fazer musculação. Então você também tem que sentir o seu corpo, né? Claro que eu não apoio o paciente nunca se exercitar, não apoio isso, tá? Hoje mesmo uma paciente me marcou, eu tô há, sei lá, 2 ou 3 anos pedindo pra ela fazer exercício e nada, ela agora começou a fazer exercício, tá? Eu sempre falava com ela, precisamos que você faça um pouco de exercício. Mas por quê? É um paciente com doença autoimune, celíaca, fibromialgia, né? Então, assim, difícil, né? Tem muita fadiga, tem muita disfunção mitocondrial. A gente foi resolvendo tudo que a gente podia, né? Tá bom? O que, George, da B3 que você tá perguntando? Tenho esofagite, muito refluxo e às vezes já tomo antidepressivo, posso tomar vitaminas. Então, vamos lá, Rosângela. A vitamina não vai te dar mais refluxo. Tipo, vitamina complexo B não dá mais refluxo. Tá certo? Até porque você vai tomar junto com refeição. Então não vai te dar refluxo. Tá certo? Não vai piorar o seu refluxo. Tá? Então pode tomar vitamina. Aliás, eu prefiro que você tome vitamina do que antidepressivo e principalmente remédio para refluxo. Tá certo? Até porque refluxo tem muito a ver com má digestão. Tá? Então precisa resolver a sua digestão. Tá certo? E a sua alimentação. Que também, dependendo da nossa alimentação, a gente pode piorar o refluxo. Tá? Mas não é vitamina que piora a situação. Muitas vezes é o remédio que piora a situação. Tá? Vamos lá, próximo. Sua opinião sobre excesso de jejum e falta de carbo afetar as mitocôndrias? Bom, falta de carbo afetar a mitocôndria só numa pessoa que tem inflexibilidade metabólica, tá? Numa pessoa que tá com um metabolismo bom, que já tá com o metabolismo aí, conseguindo usar gordura, a pessoa vai usar ácido graxo, tá certo? Para fonte de energia e vai produzir energia com essa gordura, tá certo? Aliás, a gordura produz mais energia do que o carboidrato, do que a glicose, tá bom? É uma fonte de energia mais limpa, menos resíduo, menos radical livre, tá certo? Limpa e com mais ATP, mais formação de ATP. Então, falta de carbo não afeta a mitocôndria, a não ser que essa pessoa já esteja com problemas metabólicos, tá certo? Então, não, tá? Agora, excesso de jejum. Excesso de jejum depende, tá certo? Você fazer muito jejum pode sim descompensar e reduzir sua produção energética. Principalmente nas mulheres. As mulheres são as que mais vão sofrer com isso. Porque o excesso de jejum pode reduzir a sua conversão tireoidiana. E a gente sabe que a tireoide é importante para aumentar a sua taxa metabólica. Então, o excesso de jejum pode dar ruim. Entendeu? Principalmente nas mulheres. Mulheres, eu sempre falo isso pra vocês, não façam jejum em excesso. Para de querer resolver peso com jejum. O jejum é importante, mas tenha um estilo de vida em jejum. Tá certo? Não é fazer um monte de jejum longo, de jejum de 30, 40 dias. Não é fazer um monte disso. É vocês terem uma prática de jejum regular. Mas mesclem o jejum. Façam cada vez jejuns de durações diferentes. Não deixe o seu corpo saber o que você vai fazer. Tá certo? Então, uma hora faz 16, outra hora faz 18, outra hora não faz jejum, outra hora faz 36 e vai mesclando, tá bom? Parem de fazer jejum, querer resolver. É uma tentação, né? Jejum emagrece, então vou fazer 40 dias de jejum e vou perder 10 quilos. Aí você vai lá, cai a tua taxa metabólica e você não perde. E aí? O que você arrumou? Você arrumou cansaço, frio, fadiga, né? Perda de energia, tá? Então, não. Jejum em excesso eu também concordo que é problema, tá bom? Vamos lá. Olha que interessante essa pergunta. O que podemos fazer para aumentar a imunidade e conservar? Gente, mecanismo de imunidade principal, intestino. Tá bom? Permeabilidade intestinal. Nossa principal imunidade está no intestino. Por isso que a dieta é tão importante para a imunidade.
por causa do mecanismo intestinal, tá certo? Então, o que você precisa fazer é não estrague seu intestino, não danifique o seu intestino com açúcar que causa desbiose, com glúten que interfere na barreira intestinal, que abre a barreira intestinal, tá certo? Com álcool, tá certo? Que aumenta a produção de histamina e aumenta a desbiose no intestino. Para de estragar seu intestino. Para de estragar seu intestino. Só isso, tá bom? O intestino, ele é tão maravilhoso que ele se recupera sozinho. Só não estraga ele, ok? Certo? Olha aqui. Como aumentar o número de mitocôndrias, eu já sei, e torná-las mais eficientes. Baixa energia no treino. Pode ser problema na mitocôndria? Pode. Mas também pode ser problemas hormonais. Então, nesse caso, você vai ter que fazer um diagnóstico diferencial, tá certo? Ainda mais mulheres, né, que geralmente tem uma questão. Mas como aumentar as suas mitocôndrias? Dieta, exercício, né, jejum, tá bom? E suplementos. Também, suplementos são muito bons, tá bom? Coenzima Q10, como eu tava falando, ômega 3, né? Tem os suplementos, assim, mais novos, só pra vocês saberem, tá? São mais caros também, mas eu vou te falar aqui. Por exemplo, o pomegranate, que é derivado da romã, tá bom? Tem ácido elágico, tá bom? Ele pode estimular a remoção de mitocôndrias disfuncionais. Tem o mitocondrin, que é um fitoativo, ele já é pronto, tá bom? Então ele tem chalconas, flavononas e ginsenosídeos, tá bom? A atuação sinérgica deles aumenta a produção, a biogênese mitocondrial, tá? Então hoje tem muita coisa, a gente fala muito hoje de disfunção mitocondrial para doenças crônicas, então disfunção mitocondrial para câncer, tá? Como origem, hoje já tem um pessoal que fala sobre a dieta, a terapia metabólica para câncer, já fala que o início do câncer começa numa disfunção mitocondrial, numa célula que não consegue produzir fonte de energia, ativamente começa a ficar disfuncional. Porque entendam, gente, se uma célula começa a fazer fermentação, só para vocês entenderem a diferença, quando a nossa célula metaboliza a glicose via mitocôndria, ela vai produzir mais ou menos 32 moléculas de ATP. Quando ela fermentar, ela vai produzir 2. É muita diferença, tá? Então, por isso que precisamos das nossas mitocôndrias, tá? Por isso, quando a gente fala em células cancerígenas, elas são células extremamente dependentes de energia. E elas parecem, vocês veem isso, né? Se vocês conhecem alguém que tem câncer, ela parece que vai sugando toda a energia daquele indivíduo, que é o desvio que a gente sabe que essas células fazem para tentar obter o máximo de energia que elas puderem. Isso porque elas são extremamente ineficientes em produção de energia, tá certo? Como fazer uma consulta comigo? Telemedicina. Tá? Telemedicina. Tenho muito paciente em Minas, tá? Tenho vários pacientes em Minas. No Sul, tenho paciente em um monte de lugar. Olha essa pergunta aqui também boa. Pacientes com fibromialgia têm a mitocôndria com problema? Tem. Tá? A fibromialgia é uma das doenças que a gente sabe que tem disfunção mitocondrial na jogada, tá? Por isso, o paciente com fibromialgia, ele sente muitas dores musculares, ele não consegue fazer exercício adequadamente, ele sente muita fadiga muscular, né? Ele se recupera com muita lentidão, tá? Então, sim, fibromialgia tem tudo a ver com disfunção mitocondrial, tudo a ver. Então, o uso desses suplementos é muito interessante, mas quero te alertar mais uma coisa sobre a fibromialgia. Fibromialgia tem correlação com redução do T3 intratecidual, com baixa conversão do T4 em T3. Então, outra coisa que geralmente precisa ser adicionada à prescrição do paciente com fibromialgia é a suplementação do T3 também, tá bom? Vamos lá.
Bom, acho que isso aqui eu já respondi, né? A única maneira de ativar as mitocôndrias é com treino resistido? Sabemos que não, né? Não, né? Bom consumo de boas gorduras, jejum, né? A gente consegue. Bom sono adequado, a gente consegue também ativar as nossas mitocôndrias, tá? E alguns suplementos muito bons, como falei aqui. Deixa eu ver aqui. Vou responder, que vocês me mandaram um monte de pergunta que não tem nada a ver com a live. Tenho acordado na madrugada com a boca muito seca. O que pode ser? Tem o hipo. Um dos motivos da boca seca é o hipo, né? Mas pode também estar tendo refluxo noturno, que também acaba causando a boca muito seca, tá? Pode ser deficiência de zinco. Tem outras coisas aí pra gente avaliar, tá? Mas pode ser várias coisas, incluindo o hipo, né? Você tem fibromialgia, Cidinha? Sinto muito. É uma condição difícil de lidar. Acaba muito com a qualidade de vida da pessoa, né? É um esforço muito grande. E vou te falar, eu não tenho fibromialgia, né? Mas eu tenho vários pacientes com fibromialgia. Uma das coisas que a gente sempre conversa é o quanto o paciente com fibromialgia precisa se esforçar para fazer as coisas. E nem sempre as pessoas entendem que tudo é um esforço, né? As pessoas acham que é preguiça, que é má vontade, né? E não, é um esforço muito grande no dia a dia, sendo que você parece estar carregando 2 toneladas nos seus ombros para você fazer as coisas, né? É uma condição difícil, assim. Tudo que a gente tem de tratamento ainda ajuda, mas ainda não é uma cura da fibromialgia, né? Quem sabe aí nos próximos anos a gente tem aí esse tratamento que vai virar a chave aí pro pessoal da fibromialgia, né? Bom, vamos lá. Perguntas aleatórias da caixinha. Como está a sua experiência com a estratégia no seu ciclo com a Mindy Pelz? Bom, ela tá falando da live saudável como uma garota. Olha, essa última semana eu nem contei jejum, não marquei, nem sei. Eu fiz jejum, né? Mas não marquei, não vi nada, não segui muito o calendário da estratégia, porque foi uma loucura a minha semana. Mas eu devo ter feito aí em torno de 15, 16 horas de jejum essa semana. Assim, eu tenho gostado, mas meu próximo ciclo, que daqui a pouco começa, eu vou ser um pouquinho mais ousada no período folicular, que é a fase que eu vejo que eu posso jejuar com mais facilidade, né? Mas como eu tô experimentando, eu tô mais ou menos quieta aqui. Não, fase folicular, pouco jejum, tá bom, tô quietinha, pouco jejum. Fase folicular não, fase lútea, pouco jejum, tô aqui quietinha. Mas tô achando interessante, tá? Eu acho que talvez pra mim eu não precise fazer tão pouco jejum, porque eu tô mais acostumada com jejum. Mas também como eu tô fazendo menos, porque eu também tô no foco aí da correção do hipotireoidismo com o Lugol, né? Então eu tô usando, então também não tô querendo sobrecarregar no jejum de forma que possa me atrapalhar na questão do protocolo. Então por isso que eu tô quietinha, tô conformada e tô fazendo menos jejum. Então o foco tá sendo essa questão aí do Lugol, né? Já fiz a segunda redução de dose, né? E tamo indo. Tô bem aí com essa questão. Esse aqui não é uma pergunta, né? Pigarro, escarro seco, refluxo, azia, sempre à noite. Comer 3 horas, no máximo até 3 horas antes de dormir e corrigir a sua digestão, tá bom? Tá? Então, vê também o que você tá comendo aí no horário da noite, tá bom? Isso, porque o jejum prolongado pode atrapalhar no funcionamento da tireoide. Eu descompensei a minha tireoide por causa de muito jejum, tá bom? Foi por isso que eu tô quieta aqui no jejum, eu tô pouco jejum, tá? Exatamente porque eu descompensei fazendo muito jejum prolongado. Eu comecei a fazer 3 dias de jejum, eu tava fazendo jejum de dias intercalados, 36 horas, e aí eu descompensei minha tireoide. Foi exatamente assim, por isso que eu tô quieta. Como diagnosticar hipocloridria? Então, eu faço muito diagnóstico de hipocloridria, primeiro pelo sintoma do paciente. O paciente sente que não digere adequadamente. Ele come, sente que o estômago tá cheio muito tempo depois da refeição. Isso é um indício. O paciente tem refluxo.
isso é um indício de hipocloridria, tá? Paciente tem dificuldade para comer gordura e proteína gorda, isso é um indício de hipocloridria. Fora isso, o próprio exame coprológico funcional, que eu sempre peço, também vai mostrar se o paciente tiver hipocloridria, tá? Eu não costumo pedir para fazer o teste do bicarbonato, que é aquele teste caseiro, não gosto, tá, gente? Bicarbonato atrapalha a acidez do estômago. Então, se você tem hipocloridria, for fazendo teste de bicarbonato, vai atrapalhar o pouco de acidez que você tem, porque bicarbonato é alcalino e vai tamponar a acidez do seu estômago. Então, não é recomendado. Eu não recomendo, tá bom? Me deu uma dica do jejum melhor antes do ciclo ou depois. Então, depois de assistir minha live, a Saudável como uma Garota, eu explico essa questão. E tem um livro também, você pode ler, Saudável como uma Garota, que fala sobre o jejum. Na verdade, quando a gente fala em ciclo menstrual é tudo, tá certo? O ciclo menstrual é do primeiro dia da sua menstruação até o penúltimo dia antes da sua próxima menstruação. Isso é ciclo, tá certo? Então, eu entendo que você está me perguntando se o jejum é melhor antes da menstruação, do sangramento ou depois. Aí depende. O melhor, na fase folicular, que é quando você começa, quando você menstrua, até o período ovulatório, é a fase melhor para jejuar. Só que na ovulação o ideal é não fazer jejum muito longo, tá bom? Você pode atrapalhar o pico ovulatório, tá certo? E depois da ovulação você pode fazer um pouco mais de jejum, mas na fase lútea, que é a fase de predomínio da progesterona, o ideal é não jejuar ou jejuar menos, períodos mais curtos, que é a fase que eu tô, por isso que eu tô quietinha aqui no jejum. Você acha que aconteceu contigo? Pois é. Aconteceu comigo também, pois é. A gente faz por desconhecimento, né? A gente quer jejuar igual o homem, a gente não pode jejuar igual o homem, principalmente mulheres que ciclam. Mulheres na menopausa é mais tranquilo, principalmente se já faz reposição hormonal, vai manter o hormônio mais ou menos estável. Mas mulher que cicla, que depende da sua produção ovariana, se fizer muito jejum vai atrapalhar, tá? Disbiose aumenta a pressão? Então, pode aumentar a pressão porque vai causar inflamação, tá bom? Mas não é o único mecanismo. A disbiose sozinha não vai causar aumento de pressão, tá? O principal causador de aumento de pressão é resistência à insulina. Claro que você sabe que o paciente que está disbiótico, ele acaba tendo sim também resistência à insulina, é muito comum, por causa da alimentação. Então, ele tem uma alimentação ruim, ele desenvolve disbiose, ele faz resistência à insulina, entendeu? Aí ele vai ter hipertensão. Mas sozinho, a disbiose não. É por um mecanismo aí de várias coisas que vão contribuir para esse aumento de pressão, tá? Estou na alimentação carnívora cetogênica há mais de 6 meses e nos meus exames a pressão está alta. Que exame? Que exame que você está fazendo que está a pressão alta? Você fez um mapa? Foi isso? Depende, tá? Me fala. Que exame que a pressão tá alta? Se for um mapa, gente, mapa é um bom diagnóstico, entendeu? Mas eu geralmente peço para os meus pacientes também acompanharem a pressão. Uma medida de casa também funciona. Se você está fazendo isso regularmente, funciona para ver se você está com a pressão alta. Entendeu? Agora, pressão alta precisa ser avaliado outras coisas, né? Fernanda, como aumentar a plaqueta para tirar siso? Você com plaqueta por volta de 100, você pode tirar seu siso, que você não vai ter muito sangramento, tá? O que você precisa fazer é você fazer um teste de coagulação. Faz um coagulograma e mostra pra ela que você coagula, que não tem motivo, tá bom? Eu tinha um paciente que tinha 20 mil plaquetas, ele tinha cirrose com 20 mil plaquetas e, claro, o dentista não queria fazer a cirurgia dele. E aí, eu fui e fiz um coagulograma nele, tava normal, ele coagulava normal, e eu dei um laudo pra ele autorizando, só pedi pra ele fazer aos poucos a cirurgia, não fazer uma cirurgia grande de uma vez, porque ia consumir muito plaqueta e aí poderia causar sangramento. As pessoas com plaqueta de 100 não... Gente, plaqueta de 100 não causa nenhum problema para a saúde da pessoa. Nada. A pessoa coagula normal com 100. Tá certo? Normal. Então, os exames que confirmam disfunção mitocondrial aí são exames um pouquinho diferentes, tá?
que geralmente são os exames que confirmam essa disfunção, são os exames de metabolômica, porque avalia a parte metabólica, tá? Vai avaliar o ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, vai avaliar e você vai saber pelos metabólitos se tem disfunção. São os exames específicos. Só que são exames mais caros, né? Então, na maioria das vezes, tá? Você vai, pela clínica da pessoa, e tá claro, junto com o laboratório, junto com outras coisas, tá? Você vai supor essa disfunção. Mas o exame específico é metabolômica, tá bom? São esses. Você vai fazer um painel metabolômico. Quer marcar uma consulta? Manda mensagem que tem na minha bio tem o link do WhatsApp. Entra lá, tá bom? Dá uma clicada lá. Como curar mau cheiro nas axilas com a causa disbiose cutânea? É a causa do mau cheiro. Gente, mau cheiro na axila é proliferação bacteriana na pele dessa região. Tá certo? Disbiose, que tá correlacionada com disbiose intestinal. Tá bom? Ah, não é a pressão, é a insulina. Então, você precisa avaliar se tem inflamação, se tem disbiose, tá bom? Porque isso causa aumento de insulina, como eu acabei de falar, tá bom? Gente, carnívora não cura tudo, não cura tudo. Parem de achar isso, eu sempre falo isso aqui, carnívora não cura tudo, tá? Pode estar relacionado à disbiose cutânea, tá bom? Mau cheiro nas axilas, certo? Proliferação bacteriana na região da axila, tá bom? Então, avaliar a disbiose, tá? Ai, tudo é disbiose. Sim, gente, as pessoas têm muita disbiose hoje em dia. Então, por causa dos contaminantes, por causa da alimentação, por causa de uma série de fatores, tá? Então, como as pessoas têm muita disbiose, elas têm muitos sintomas que se tornam comuns e as pessoas saem propaganda, é assim mesmo, né? A história dos gases. As pessoas acham que é normal ter gases. Não, não é. Aquele monte de gases flatulento, não é normal. Ficar com a barriga estufada no fim do dia não é normal. As pessoas taxaram isso de normal. Porque muita gente tem. Mas por que muita gente tem? Por causa do padrão de alimentação das pessoas hoje, tá bom? E aí elas ficam desbióticas, tá? Então hoje disbiose. Não, desparasitar não acaba com a disbiose. Não, vai assistir minha live de desparasitação. Até porque hoje a maioria das pessoas não tem desbiose por parasita, tem desbiose por bactéria e por fungo. Desparasitação mata verme, parasita. Não mata fungo e não mata bactéria, tá certo? Então se você desparasita uma pessoa que tem uma desbiose bacteriana, sabe o que você vai fazer? Você vai aumentar a proliferação de bactérias naquela pessoa. Você tirou uma população que poderia estar controlando as bactérias naquele ambiente intestinal, tá certo? Então você vai piorar a situação, tá bom? Gente, o intestino é um microbioma, é um ambiente, tá certo? Então, em qualquer lugar, em qualquer meio ambiente, qualquer ambiente, por exemplo, você pega uma savana africana, se você cismar que o problema é do leão e tirar o leão de lá, você vai, e mesmo ele não sendo o problema, você vai proliferar quem é o problema. Você vai aumentar a proliferação por falta de competição, tá? Então, o nosso ambiente intestinal é um ambiente de competição entre as espécies, tá certo? Você tira uma que não tem nada a ver com a história, você vai aumentar a proliferação da que está causando o problema e vai aumentar o problema. 5 anos atrás, tinha algum médico que falava de disbiose? Tinha. A Denise de Carvalho já falava de disbiose há 5 anos atrás, tá? Mas eu acho que ela era uma das poucas, tá? Até porque a gente começou a falar mais sobre disbiose e a entender melhor isso há 10 anos atrás. Então, assim, tem tempo, mas, assim, pra ciência é um tempo que, se a gente pensar, não é tanto tempo assim, né? Que a gente foi compreender melhor isso, tá bom? Tem relação entre blefarite e síndrome fúngica? Pode ter, mas pode ser também disbiose bacteriana, tá bom? Na região aqui da pálpebra, tá?
Pode ser fungo, pode ser... Geralmente a síndrome fúngica, o paciente vai ter outros sintomas de fungo, né? Ele vai ter micose nas unhas ou na pele, vai ter dermatite, vai ter outras coisas, manifestações de excesso de fungo. Também, Joyce, desparasitar sem necessidade pode causar síndrome fúngica, pode causar qualquer desequilíbrio lá no seu intestino, tá? Simples assim. Você tá tirando um componente que talvez que não estava fazendo nada. Sabe a história do fogo amigo? Né? Você matar a pessoa que você não queria, tá? É isso. Você às vezes está matando o cara que estava te ajudando e aí você ficou na lenha, tá bom? Você, como diz o Fogaça lá do Masterchef, sentou na graxa, tá bom? Sentou na graxa e se deu mal, porque você foi fazer a intervenção que não tinha que fazer. Tá? No intestino não se deve fazer intervenção que a gente não tem que fazer, tá? Quanto menos intervenção, melhor. Hoje a nossa compreensão do intestino é essa, tá bom? O povo acha que carnívoro é a salvação do mundo. É isso, eu falo isso para as pessoas, tá? Eu sou carnívora, mas eu falo isso, tá bom? Na verdade, inclusive tem paciente meu que acha que vegetal é a pior coisa do mundo. Não é assim, tá bom? Não é assim. Tem gente que vai ficar bem, tem gente que não vai, tá certo? Então, depende, tá? Mas carnívoro não resolve tudo, eu gosto sempre de falar isso. Fernanda, coprológico comum, nem todo coprológico é bom, mas também tem bons coprológicos por aí. Claro que o Copromax do Lemos é o padrão ouro dos coprológicos, é maravilhoso, tá? Mas assim, tem paciente que eu nem peço, tá? Dá pra fazer dá pra trabalhar com um coprológico mais simples, dá pra trabalhar até com o coprológico do SUS. Eu já tive paciente que ela fez o coprológico no SUS e a gente trabalhou com aquele coprológico, tá certo? Então assim, se a pessoa tem condições e deseja fazer um Copromax, né? Por exemplo, eu tinha um paciente celíaco, tinha várias queixas, eu mostrei como é que era o Copromax e ele fez e foi esclarecedor. A partir do Copromax, a gente fez o diagnóstico de intolerância histamínica, ele já era celíaco, ele tinha disbiose por gram negativo, ele tinha intolerância histamínica, descobrimos a partir dali a gente olhou também que ele devia ter uma deficiência de MTHFR, então a gente foi fazendo vários diagnósticos a partir daquele Copromax. Ele tinha deficiência de IgA, a gente foi vendo um monte de coisa com um exame, né? Claro, mas ele fez aquele, a gente começou a tratar e depois a gente foi fazendo o controle com o coprológico daqui da minha cidade, aqui do Sérgio Franco, e tudo certo. E estamos indo assim, tá bom? Então, é verdade que extrato de alho e orégano trata disbiose? Não, gente, disbiose não é um fator só. Ellen, veja minha live, minha primeira live de disbiose, foi da semana retrasada, eu explico. Veja, tá? Porque eu explico detalhadamente por que uma pessoa desenvolve disbiose e também por que não é uma coisa que resolve disbiose. Geralmente você vai ter que tratar um conjunto de coisas para resolver o problema, tá? Não é uma coisa só. Assiste minha live, eu explico tudinho, são 2 horas de live, é uma live grande, mas eu explico passo a passo por que não é extrato de alho, nem orégano, nem desparasitação que vai resolver disbiose. Porque não é isso que causa disbiose, tá? Não é uma coisa isolada, é um conjunto de coisas que vai gerar a disbiose e a disbiose vai gerar os outros problemas de saúde e as doenças, tá? Então não é uma coisa só, tá bom? Para ver a perda de gordura nas fezes, você nem precisa fazer coprológico, você pode fazer só o teste de Sudan. Ele já mostra que tem perda de gordura, tá? Então tem laboratório que faz só o Sudan. Fazendo Sudan, você já sabe. Tem mais de 5% de perda de gordura nas fezes, tá com esteatorreia. Simples assim, tá? Não precisa ser. E o coprológico comum, geralmente, deveria fazer o teste de Sudan. Tem laboratório que não cumpre o protocolo e não faz o Sudan. Mas a maioria dos laboratórios fazem o Sudan. Mas aí você pode pedir separadamente para fazer o Sudan e ver se tem perda de gordura nas fezes, tá? E é um exame barato e simples, ó. Baratíssimo. Exame bobo, tá bom? Então tá, pessoal. Já estamos até fora do assunto. Mas vejam, pessoal que quer saber de disbiose, vejam a live. Eu fiz 2 lives sobre o assunto. 2. Vejam sobre a live de disbiose, tá? É um assunto complexo, mas é um assunto que, se você entende
sobre o que as condições que levam à desbiose, as raízes do problema, você vai entender que não é uma coisa. Então, todo mundo que prometer desbiose, não, eu trato, vamos fazer o protocolo de desbiose, tá errado. Você precisa avaliar, tá certo? Você precisa avaliar o que naquela pessoa tá gerando a desbiose, tá? Eu tenho, inclusive, só pra fechar aqui, eu tenho, inclusive, casos em que o marido era a causa da desbiose da esposa. Tá bom? Só pra você entender. Marido era a causa. Tá? Só vocês entenderem. Então, Lilian, o exame que avaliaria, tá? Permeabilidade intestinal seria você dosar a zonulina nas fezes. Só quem faz é o Lemos. Mas assim, se você avalia que esse paciente tem desbiose e desbiose causa alteração da permeabilidade intestinal, você vai, e o paciente tem outros sintomas de inflamação crônica e tal, você vai concluir que ele tem alteração na permeabilidade intestinal, tá? Não é difícil saber. Principalmente se for uma pessoa que consome glúten, que altera a permeabilidade intestinal, tá bom? Então você vai concluindo. Por isso que o coprológico nem todo mundo sabe ver, e tem muita gente que fala que tá normal sem estar normal, porque o coprológico exige interpretação do sintoma do paciente, tá certo? E você avaliar ali com as queixas do paciente e o coprológico, você vai concluir as coisas, tá certo? Então, gente, dieta do tipo sanguíneo não tem nenhum fundamento científico, já botei até há poucos dias, tá? Não tem fundamento isso, tá? Somos gênero homo consumia mais carne. É onívoro, mas consome mais carne. Então, besteira, dieta do tipo sanguíneo, uma dieta que foi feita em uma teoria sem nenhum fundamento científico, tá? Então, não concordo, acho besteira. Não sei nem porque ainda estão falando de dieta de tipo sanguíneo. Não é passa fungo através do ato sexual, não. Passa fungo convivendo com a pessoa, usando o mesmo banheiro, dormindo na mesma cama, comendo os mesmos talheres. Passa fungo pelo convívio próximo. Tá certo? Não é sexual, é convívio. Tá bom? Toda pessoa que você convive, você vai ter compartilhamento de microbiota. Um pouquinho antes de começar a live, eu mandei a receita pro paciente e falei, ela e o marido que eu atendo, eu falei, o tratamento do intestino é igual, que vocês estão com o mesmo tipo de desbiose. Ela riu, ela tá bom. Então vai fazer o mesmo tratamento os dois, porque estão com o mesmo tipo de problema. Tá certo? É isso. Acontece. Tenho Hashimoto e acordo todos os dias com o coração acelerado. Sim, o Hashimoto é uma autoimunidade relacionada à tireoide. Possivelmente, Harissa, você está fazendo uma tireotoxicose e está com excesso de hormônio pela inflamação da tireoide. Avalie o mais rápido que você puder, tá bom? Dosar os seus hormônios, tá? Incluindo o T3, tá bom? T3 livre, T3 reverso, T4 livre, TSH, e também fazer uma ultra de tireoide, porque provavelmente você está fazendo um quadro agudo de tireotoxicose, tá? Então, Ellen, seu marido peida muito. Olha aí. Ou flatulento. Possivelmente tem desbiose também, tá bom? Tá entendendo que muitas vezes você trata um, mas você vai ter que tratar os dois. Tem gente que resolve, mas nem todo mundo resolve, tá bom? Achei que a causa da desbiose era o estresse. O estresse também, mas o convívio faz isso, tá bom? Então, gente, desbiose não é doença, mas causa doenças e é uma condição que a gente precisa avaliar. Desbiose pode causar insônia, sim, claro que pode. Vai interferir na produção de metabólitos do triptofano, que é o que vai gerar serotonina e vai promover aí o relaxamento, tá? E pode causar, a desbiose pode causar, por causa do eixo intestino-cérebro, neuroinflamação. Tá bom? Então, sim, pode causar sim, tá? Principalmente se tiver com muito problema, entendeu? Não pode, tá? Ok, pessoal? Estamos conversados? Vocês viram que não tem uma coisa só no nosso corpo? Eu sempre falo isso, né? Que a gente tem que parar de olhar o corpo como segmentos, né? Não, vou tratar só meu intestino, vou tratar só minha mitocôndria, vou tratar só minha tireoide. Isso não existe. Nosso corpo é um só. Se uma parte do nosso corpo sofre, todo o nosso corpo sofre, tá certo? Então, tratar o corpo, tratar de verdade é você observar onde estão os problemas e começar a corrigir os problemas.
Então não vai ser uma coisa só que vai resolver todos os seus problemas de saúde. Por isso que eu sou aqui, apesar de ser carnívora, falo que carnívoro não resolve tudo e também nem todo mundo precisa fazer carnívoro para resolver os problemas. Você precisa ter uma boa dieta, mas muitas vezes você vai ter que fazer outras intervenções, ou no seu intestino, ou no seu fígado, ou no seu cérebro, ou nas suas mitocôndrias, tá certo? Na sua tireoide, tá bom? Onde tiver com problema, porque o corpo todo vai adoecendo em conjunto. Tá bom, pessoal? É verdade, Solange, mas os médicos querem tratar só parte do corpo, mas não é assim que a gente funciona, né? O meu braço não é separado do meu pé, que não é separado do meu cérebro. Certo, queridos? Ó, vamos encerrando por aqui, depois eu coloco em votação para a live da semana que vem. Na semana após a Páscoa, eu vou ter 2 lives, uma sobre lipedema e sobre luto, tá? Vai ser após a Páscoa, tá bom? Quero muito trazer esses 2 temas para vocês têm pedido bastante, tá bom? Então, já tá marcadinho, depois eu divulgo aqui as datas para vocês. Combinado, pessoal? Ó, beijo grande para todos, uma ótima noite, obrigada. Muitas bênçãos para vocês também. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau, queridos.